Boa tarde, amigos, donos da bola desta quinta-feira, entrando no ar na TV Bandeirantes. Tô sem teto aqui, ó, tô agora, aí garotinho. Quinta-feira santa, como a gente chama. Acho que agora tá, o enquadramento tá perfeito. Estamos entrando no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Live do YouTube e no YouTube tem esta enquete, esta pesquisa interativa que convida todos vocês para que participem conosco. Se tivesse que escolher apenas um jogador para voltar contra o Caxias, quem você escolheria? Fábio, lateral direito, Kahneman, Carbacho ou PP? Carbacho está treinando e está quase certo. Kahneman também. PP, fora. Fábio, vou perguntar aqui para a turma da reportagem. Tiger Junk na Central Band do Esporte. Já chegou o Arangues? Já está em Porto Alegre? Tudo bem, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Arangues está em Porto Alegre. O meio-campista chileno chegou nesta manhã na capital gaúcha, desembarcou no aeroporto internacional Salgado Filho e agora tem o contrato em definitivo com o Internacional. O Inter conseguiu a antecipação da vinda desse jogador junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha, que acabou liberando o atleta porque não há expectativa de que até o fim da temporada europeia ele esteja em 100% de suas condições. O Inter ainda não divulgou um prazo, Meneghetti, sobre a recuperação da lesão na panturrilha que possui Charles Arangues, mas ele chega para fazer tratamento e a expectativa é que, dentro de algumas semanas, Arangues possa estar à disposição de Mano Menezes ainda na primeira fase da Libertadores da América. Nem se fosse combinado, nós conseguiríamos acertar tanto. E olha que não foi combinado. Bota o Tiger Junk aí. Olha lá, ó. Camisa preta. Agora bota a turma aqui, abre a câmera aqui, Chiclé. Com exceção do César, que veio de um cinza escuro, chumbo. Eu sempre negócio sou impressionante. É sempre preciso dizer que eu sempre sou exceção aqui. Estamos aqui hoje sempre, eu sempre este programa, gente, de preto, lembra? Tinha um programa muito famoso, né? Digamos que o figurinista da Band tá meio sem ideias. Eu sempre sou, é preciso sempre falar, eu sempre sou exceção aqui neste programa. Muito bem. Baldasso, Arangues está aí, vai jogar, não se sabe quando. Ele vai entrar onde no time? Primeiro assim, ele vai entrar. Eu vou partir de uma ideia que o César colocou esses tempos e ele tem total razão. O Arangues não é melhor do que todos que estão jogando na função dele no Inter. Não, ele é de outro planeta, perto dos outros que jogam na função dele no Internacional. Então, essa é a primeira coisa. Ele vai entrar, seja lá no lugar de quem for, ele vai entrar. A questão física do Arangues, ela preocupa, obviamente, não só pensando nessa recuperação de agora, mas de ele ter uma sequência sem lesões, que não é o caso dos 2 últimos anos. Então tem uma preocupação em relação a isso. Meneghetti, hoje, respondendo objetivamente a tua pergunta, hoje, no time do Internacional, como segundo volante, ele entra no lugar do Depena, porque o Depena está mal. Eu não queria que fosse assim, eu queria de repente ele no lugar do Maurício, mais pela direita e manter o Depena, mas o Depena com o que está jogando hoje, ele tem que sair do time. Para mim, abre o meio campo com o primeiro volante e com o Arangues e o Depena sai. Ribeiro Neto. Olha, me desculpe se eu vou misturar um pouco os assuntos, Meneghetti, mas eu preciso falar isso aí. Eu dei um spoiler ontem no Donos Radio, que é a bolha que vive o Internacional. Tá? É a bolha. O Inter vive numa bolha. Porque hoje, lá no Beira-Rio, certamente estão cochichando. Brother Menezes cochicha. Estávamos certos. Olha, o Flamengo perdeu na estreia. O Palmeiras perdeu na estreia. O River tomou 3 e aí não gostaram do empate. E aí essa é a bolha do Internacional. E eu vou linkar com o Arangues. Que o Internacional esquece que o Palmeiras foi campeão, o Flamengo foi campeão, o River foi campeão. E que o conceito de análise do Internacional, mesmo que o Inter tenta botar goela abaixo, não é pontual. Aí iniciou a Libertadores e não, o Inter tem um resgate desse ano que está na conta. E isso o Inter tem que sair da sua bolha para entender. E aí eu ligo com o Arangues. Vamos ver como. O Arangues é um bom jogador. Curioso. Confia em ti, mano. O Arangues é um bom jogador. Confia? Temos uma informação, então. O Arangues, o Inter conseguiu uma vitória, antecipar a vinda do Arangues. Tá bem? Só que a bolha do Inter não pode deixar de ver que todo mundo sabe que o Inter só conseguiu a antecipação do Arangues porque o Bayer Leverkusen viu que o cara não ia se recuperar. Essa é a verdade. O cara ia terminar o contrato e não ia estar competitivo para jogar pelo Bayer Leverkusen. E é por isso que ele foi liberado. Então, antes da gente ficar projetando o Arangues,
Nós temos que saber do Internacional quanto tempo ele vai estar disponível para jogar. Senão fica numa bolha de que tudo é o mundo da fantasia. Pergunta para o JB. JB ontem passou uma informação nesse sentido, sobre tempo de recuperação. Então, o Arangues... Eu consegui linkar? Não, eu achei ruim, mas tudo bem. Tá bem, Guilherme, parabéns. Conseguiu. Tu gostou? Não, isso é outra coisa. Ele conseguiu linkar, mas eu não gostei. Mas ele conseguiu. Não. Linkar é só se tu pegar, sei lá, se tu pegar o corpo de um jumento e botar numa arara, tu vai conseguir, mano. Não vai ficar uma junção ruim, mas tudo bem. O Arangues... Essa analogia do JB... Não, mas é que, sabe desenho de criança? Que eu tenho duas crianças. Desenho de criança, assim, que faz um... Pelo menos o JB não tá mais com aquelas analogias falando de casamento e tal. Não. Fica no jumento e na arara que é melhor. Isso é verdade. Tu quer falar sobre... Eu não quero falar, eu não quero falar sobre nada. O Meneghete perguntou do Arangues. Não, o Baldassi é um cara de relacionamento. Isso, Né? Mas assim... Vamos, JB. Sobre Arangues. O Arangues está muito perto de estar clinicamente recuperado. Eu tenho imagens de Arangues no aeroporto. Tá, mas ele não estava correndo de tênis? Isso, se ele está de tênis, clinicamente Não, deu, é agora é ainda, físico. Ele está fazendo ainda uma fisioterapiazinha, sabe? Só para reforço da Fisioterapiazinha. Não, mas é que aquela questão pequenininha, entendeu? não Só 2 minutos por dia. Não, mas o que eu quero dizer, eu quis dar uma situação de, não é aquele Quando cara... é que ele vai jogar? No mínimo um mês. Meneghete, No mínimo um mês. Vai mais. abre. Esse mês ele não joga. O Inter tem jogo, se não me engano, dia 3 de maio contra o Nacional no Beira-Rio. Se não me engano, é 3 Porque de assim, maio. o que acontece, Baldasso? O que acontece? O jogador tipo Arangues, ele faz o que o professor Hélio Carraveta fez intensamente. A lesão tá curada, o cara abriu a panturrilha, aí tu vai lá na ressonância magnética, não tá mais aberto o músculo, cicatrizou, tá tudo bonitinho. Só que tu precisa fazer fisioterapia para reforço muscular, o cara vai pra academia, e aí tu vai colocando aos poucos. Primeiro, ele na semana passada, no sábado anterior, ele começou a correr de tênis. Aí depois, ele começou a correr de chuteira. Aí ele vai chegar aqui, ele ficou 2, 3 dias sem. Aí ele vai pro Inter, corre de tênis de novo. Aí depois corre de chuteira. Depois bota na caixa de areia. Aí depois 15 dias de preparação física intensa. Então é um mês. Dezembro tem ele. O JB, não te esquece de uma coisa. Ele tinha finalizado esse processo lá no Leverkusen, estava voltando. Isso faz... E sentiu. E voltou a lesão. Mas faz quase 2 meses já. Né? Pois é, né? Foi na época que ele assinou com o Inter. No dia que ele assinou com o Inter, o médico do Inter foi lá, viu ele e disse assim, não, tua lesão tá cicatrizada. E aí aconteceu com o Jeromel isso agora. Não é óbvio, acontece no departamento do Grêmio, departamento médico do Grêmio, e acontece no departamento médico do Bayer Leverkusen. Sim. O Arangues voltou, sentiu no treinamento, cara, opa, um passinho para trás, mais uma semana de fisioterapia. Eu preciso, é a hora que eu falo essa, tu vai me chamar? Então abre a tela que eu vou interpretar, que tu não conseguiu dizer, eu vou precisar interpretar. De manhã hoje, Stuttgart, Porto Alegre, o voo, esteira das malas, aí, mala ali, tá Baldasso no aeroporto, cadê o Arangues? Tá ali o Arangues, baixinho, né? Tímido, fala nada. Pegou a mochila dele, botou aqui, separou aí. Saiu sim. Saiu. O Baldasso olha pro amigo dele que tá do lado e diz assim, domingo, né? Domingo vamos pro jogo. Mancando? Cara, vai jogar mancando no meio dos caras que tem aqui. Mas eu saúdo. Não é assim. A gente achava isso do... Eu sei que tem diferença, tu tens total razão, tem muita diferença. Não acho que mas tem a gente achava o seguinte, o Mário Fernandes vai chegar aqui e vai voar. Não voa. Tá, mas eu saúdo o Arangues completar o seu processo de recuperação no Beira-Rio. Tá bom. Para reambientação, quando ele estiver bem, está totalmente reambientado o processo, está conhecendo os companheiros, sabe como a coisa funciona. É muito importante ele estar aqui para completar O problema é que vai custar 600 mil por mês, essa recuperação, e 1 milhão de euros. JB, O salário dele é 600 mil e ele ganha 1 milhão de euros na assinatura. Sabe o que custa? Custa não ter um camisa 8. Não, é caro. Mas 1 milhão de euros ele ganha igual, né? Vindo em julho ou vindo em abril. Então não custa vai 600 mil. Custar mais 600 mil. Ribeiro, onde é que joga o Arangues? Cara, respondeu isso aí. eu achava que o Inter estava contratando o Arangues para jogar na primeira função. Não. Mas dados os movimentos, entendeu? E até recuperando algo que o Mano Menezes já tinha dito lá ano passado. Uma entrevista que eu fiz com ele. Disse que não me pensa nele em camisa 5. Boa entrevista. Muito obrigado. O canal é muito bom. Que na América do Sul é diferente, eu lembro. Então ele vai vir jogar na do Maurício.
Tem certeza? Eu acho também. Que não de é a Maurício posição que ele jogava no Bayern, tá? Mas ele vai Não jogar é a posição que ele jogava. Ele jogava Em com qual dois volantes período? alinhados. Não, qual período? No Bayern ele jogou de camisa 5, tipo Dourado, tipo Gabriel. Ah, mas é jogou outro jogo. mais adiante, jogou pela direita. Estava jogando agora com dois volantes. Ah, mas Não, então, sei, mas eu então tô vocês dizendo- estão Mas pensando no na Arangues. Alemanha eles montam uma linha de 4 Tripé. defensiva Tá. totalmente Tripé. diferente. Tripé ou libera o Depena? Não, tripé e o Depena cresce com ele porque não precisa marcar tanto. Sim, é que- Gabriel ou Campanaro, ou seja lá quem Isso. for, Arangues, Depena. Arangues e Depena. O tripé do Odair Helman Não, volta. daí então, muda o esquema, né? Depois do Não é o Baranhas, 4-2-3-1, né? Não. depois que o quase César, 4-3-3. depois que o César instituiu o Baranhas, agora Ribeiro Neto está falando do Campanaro. São os novos jogadores do Inter que a gente na nossa Tem um realidade. hotel em Gente, gente, Campanário, tem um hotel que eles Vocês- chamam. É sério isso? Tem? Eu sei que é um erro meu e do Ribeiro, ontem eu errei, Não, eu não peço é desculpas. Campanaro? Campanharo, é nome de Ah, vinho. Campanharo. Eu sei que Baranhas, campanha. Não, e é preciso... Quando o Gustavo parar, ele pode Baranhas. montar uma Sim. vinícola. Vinhos Campanharo. Seria lindo. Tá. E o mas César eu- chamava o Yuri Alberto e o Alberto Roberto. Alberto Mas Roberto. eu confesso, ontem eu errei, pedi desculpas, inclusive, e Não, errei te mesmo, enganou, porque eu tu tentei não acertar. erra, Sabe tu quando te tu tenta enganou. acertar e Errei. erra? E agora tu erraste também. Mas isso quer dizer alguma coisa. Sim, tipo o Wanderson, que a gente achava que não jogava nada, joga muito. Não. Tudo bem, mas isso quer dizer alguma coisa. A gente não conhece. Entendeu? Quando a gente não conhece, quer dizer alguma coisa. Eu não vou errar o nome do Arangues. Tu vai? Não. Esse Tu não vai errar. Tu vai errar o mas nome do peraí, Cuejar? mas Vai quando- errar o nome do Cuejar? Não, tudo bem, mas é que. Peraí, mas tem quando o nós Roberto temos que Melo também, trouxe eu o acho que tem uma Arangues- autocrítica de que o Baralhas é um jogador que a gente deveria conhecer. Não, a gente Jogou pode. aqui, Atlético Goianiense. A gente pode conhecer, o que eu quero dizer é que não está no nosso. CCD, tudo bem, mas em 2014, quando o Roberto Melo foi no Chile buscar o Arangues, a gente também não conhecia. Tá, mas era guri, né? Não, eu sei, mas assim, Não é, o o negócio pra Campanharo mim é tem 30 bola. anos. Tudo bem, O mas o Campanharo tem negócio 30 pra mim é bola. O negócio pra mim é bola. Se o cara tiver bola, beleza. Tanto que assim, tem uma justificativa do Inter, já mudando um pouquinho só pro lado, pro Campanharo, que é o seguinte. Campanharo, eu não quero usar, o termo que usaram foi, o Campanharo era um 10 ok. Usaram um termo que ia só pejorativo pro jogador. Era um 10 normal, regular. Sabe um camisa 10 regular? Quando o Inter, os turcos lá, têm a brilhante ideia, fizeram com o Tassiano e fizeram com ele. Cara, joga de 5. Aí ele virou acima da média para os 5 que o Internacional olhou. Então o Inter acha que ele, de 10 era um 10 ok. Como 5, é um 10 é um 5 com diferencial de um cara grande, alto, que tem um bom poder de marcador, mas ele não é mordedor tipo Gabriel e que vai organizar o time de vou dizer trás. uma coisa. O Inter acha que Eu ele, quero fazer como uma 5, pergunta pro virou JB. diferente. Já que tu tá especialista em futebol É o que o turco, Inter tá dizendo. Eu sei, mas é a assessoria do Inter. O Inter não vai dizer que é ruim. Eu só quero dizer o seguinte. Tu, como repórter, e muito atento, é um dos principais repórteres que nós temos no Rio Grande do Sul. Quem fez mais sucesso na Turquia? O Campanharo ou o Tassiano? O Tassiano fez mais sucesso. Tá respondida a pergunta. Outra coisa, cara, eu não consigo ver alguém que seja 10 e 5. Cara, Tá, o Diego tem Souza como tu- foi não tem volante, como meia tu e ser centroavante. um meia armador, mas também um primeiro homem de meio campo marcador. Não, que ele Eu não não- é. eu não Ele consigo não é. ver isso. É que aí que tá. Insisto, não é. Eu não vou. Eu entendi o que o César disse, ele não quis desmerecer. É óbvio que o Internacional não vai falar mal do jogador, mas é também a minha função dar a versão do Inter dos fatos. E a versão do Inter dos fatos para justificar o porquê que contratou o jogador foi esta. Beleza? Ponto da valinha. Agora a gente vem do trabalho do bastidor. Ele não é mais 10. Se hoje ligarem para ele e disserem assim, cara, o Inter não vai nem sonhar em colocá-lo como 10. O Inter está dizendo, ele vem para 5 e se faltar o 10, as áreas do Inter ele vai jogar de 5. Se tiver 3 volantes, primeiros volantes e tal, ele mudou de Depena posição. veio também para ser ponteiro, né? Ah. Isso é a circunstância do jogo que vai dizer. Agora eu quero que... Eu não vou ser pré-conceituoso. E eu estou fortalecendo a sílaba do pré, que é aquele conceito antecipado, né? Eu não conheço o jogador. Agora, quando o JB me descreve que ele era um meia ok, e que daí os turcos usaram a habilidade que ele tinha para ser meia, para que ele seja um volante mais pensador, que saiba jogar, eu acho que essa ideia é perigosa. Porque o camisa 5 no esquema do Mano Menezes não precisa ser um brucutu. E cada vez mais estamos em extinção daqueles volantões brucutus. O volante também tem que saber jogar, ele também tem que ter um passe qualificado. O time com volante brucutu dificilmente vai adiante. Vamos pegar o Felipe Melo, que foi um baita do volante, está aí encerrando a sua carreira, se não esse ano, ano que vem.
que é um jogador com uma força física impressionante. Sabe jogar, sabe chegar na área, sabe fazer gol, sabe chutar, tem arremate e é um marcador quase que implacável. Então eu preferia que o Internacional tivesse investido, estou falando conceitualmente, não é nem sobre o Campanharo, num volante marcador que saiba jogar também, mas que tenha como principal virtude e atribuição a marcação. Quem é que tem isso? O Gabriel, que vai voltar daqui a 1 ou 2 meses. Então, tu tá me dizendo que ele é um volante muito mais construtor do que marcador. Meneghetti, se tu pegar assim pontualmente sobre tudo que, por exemplo, qual foi a explicação do Inter pro Jean Dias? Eu até fiz um vídeo no meu canal e todos os outros colegas também receberam essas informações. O Inter disse, o Jean Dias é um jogador que faz o básico bem feito. Ele não faz o diferente, mas ele faz o básico bem feito. E ele cumpre 90% das coisas bem e ele tem uma taxa de acerto muito alta. Ele não vai fazer uma jogada brilhante, mas ele vai dar continuidade, vai dar volume de jogo. Se tiver ali ele perto, ele vai tabelar, vai passar e tal. Essa é a explicação do Inter. Só que o Inter contratou muitos jogadores diferentes. O Inter tem o Gabriel, que é um volantão. O Inter tem o Matheus Dias, que é mais segundo homem de meio campo, mas que joga mais posicionado quando tem. O Baralhas é um primeiro volante que percorre todo o campo. O Campanharo é um quarto primeiro volante, que é um cara que era meia, que virou, e o Inter disse que não é pegador. O Inter tem muito jogador com característica completamente diferente. Mas Meneghetti, sabe que essa relação, por exemplo, de improvisação, de jogadores, por exemplo, o Arangues nunca foi número 5, ele é baixo para ser número 5 no futebol brasileiro, não vai ser. Entendeu? Lá ele pode ter sido, porque joga com uma linha defensiva pesada. Ele para ter a primeira bola entendeu? É ruim. É ruim, ele é baixo, entendeu? E o Arangues joga muito. Agora, eu nunca me esqueço, o Grêmio uma vez contratou um jogador chamado Astrada, que era um argentino, que era líder do River Plate, líder da seleção argentina e jogava de número 5. 5, bem... Cara de mal. Só que eles jogavam, tá? Eles jogavam com uma linha de 3 atrás, com 2 alas, um número 5 centralizado, que era o cara que só dava tapa, e na frente dele 2 médios que andavam, assim. Era o time dos caras. Ele não fardou aqui. E aí tu vai dizer o seguinte, jogava mal. Não, cara. É que aqui não se jogava daquele jeito. E aí tu não joga aqui. Claro. Outra coisa, JB. O teu discurso muito alinhado com o do presidente Barcelos esses dias que nós botamos aqui, que temos vários... Que é a explicação que o Inter está dando. Vários jogadores para várias funções. Tu citou uma lista de jogadores de abertura do meio campo com características diferentes, diversificadas, é verdade. E eu não sei se nessa tua lista tem alguma solução, tá? Mas é Baldasso... Eu prefiro ter... Se eu tivesse o Cuejar, eu estava andando para os outros que eu tenho no meu grupo. Tua explicação para mim... A minha linha de raciocínio, eu até queria fazer um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. A minha linha de raciocínio é justamente sobre esse ponto. Vamos supor, o Inter acostuma, e aí tem a ver com o que eu disse o César, o Inter acostuma a jogar com um volante que construa jogo. O Campanharo é o titular, tá? O problema é que se sai o Campanharo, tem que botar um volante completamente diferente. Se sai o Depena e entra o Arangues, é característica completamente diferente. O Inter contratou jogadores muito diferentes entre si. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Segura um pouquinho, César. Eu tenho que chamar o Taigor com a projeção do time do Grêmio para a decisão do Campeonato Gaúcho, Taigor. E eu tenho boas notícias, Meneghetti, em especial para o César Cidade Dias, porque o Grêmio tem retornos importantes para a partida decisiva do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. O Carbacho, sim, vai voltar, está treinando normalmente no CT Presidente Luiz Carvalho, assim como o Walter Kahneman, que voltou a trabalhar normalmente e volta ao time titular na partida deste sábado. Provável time do Grêmio tem o goleiro Adriel, a defesa com João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Meio campo com 2 volantes, Vijaçante e Carbacho. 3 meias, Bitelo, Cristaldo e Vina. Na frente, Luizito Soares, esse é o time do Grêmio para encarar o Caxias, Meneghetti. Ô César, tu tá tranquilo pro jogo de sábado, Grêmio contra o Caxias, favoritaço. Ribeiro já disse que os atacantes do Grêmio vão empilhar gols. Soares faz 2 ou 3. Tá tudo bem, né? Não tô tranquilo, não. Tô preocupado, tô nervoso. Final de campeonato, 6º título consecutivo, pouquíssimas vezes na história. O Grêmio chega a 3ª vez apenas nessa história linda do Grêmio. Mas eu preciso aqui fazer uma ode a Renato Portaluppi. De novo? Tu estava ali te concentrando para fazer o teu merchan ali do nosso querido Marcelo da Marca Spam. O Ribeiro estava aqui, o JB estava no celular, o Meneghetti estava preocupado com as coisas. Não, estava vendo informação, não é uma crítica, não. É um elogio que eu vou fazer, utilizando essas figuras, como se a gente não tivesse conseguido prestar tanto atenção no que o Taigor dizia e na escalação dele. E vocês vão entender por quê.
O time do Grêmio está na ponta da tua língua já. O time do Grêmio já está na ponta da tua língua. O time do Grêmio já está na ponta da tua língua e o time do Grêmio já está na ponta. E isso é preciso sempre colocar em Alberto Guerra, Calef, Brum, evidente, mas em Renato Portaluppi. Porque o Grêmio chega 4 meses depois de um terremoto que termina com o Grêmio com um time na ponta da língua do torcedor do Grêmio e de todos que convivem com futebol. O Grêmio tem um time de futebol. Não é o titular ainda, né? Não. E outra coisa, se tu contar, não é 4 meses. Já que nós estamos falando do Renato, desde que ele colocou pela primeira vez o time em campo, é 2 meses. Em 2 meses o Renato pegou. O Renato pegou uma sopa de letrinhas que tinha na frente dele e construiu um texto. Construiu um texto. Um time, Meneghetti. O Grêmio tem um time de futebol que o torcedor sabe. Nós estávamos falando do Inter aqui, vocês não sabem como é que o Inter vai jogar. O Inter está com o mesmo treinador há 1 ano e meio. Não. Eu acho que aí não. Acho que aí aí tu te equivoca, na minha opiniãozinha. Porque se é uma coisa que a gente tem, é o conhecimento do time do Inter. Eu acho que para tu elogiar o Renato, que é elogiável. O trabalho que a direção fez de mudança de fotografia, acho que faltou complementar no banco de reservas, mas é compreensível que não tenha feito pela escassez de recursos. Mas a agilidade que essa direção teve para entregar ao Renato as peças é elogiável e merece aplauso. E o trabalho do Renato, que eu acho que é mais difícil ainda que da direção, mas também é elogiável e merece esse reconhecimento que o César faz. Ele transformou o time do Grêmio, ele deu cara a time e transformou o time do Grêmio num time competitivo. Se vai ganhar o Campeonato Gaúcho, é consequência do trabalho de sábado. Mas o Internacional tem um time definido, a gente sabe, o time do Inter está na ponta da língua. Isso não, aí eu vou discordar de ti. Mas vocês discordaram Não, nós estamos discordando do rendimento. Não, o time Internacional vai jogar onde o Arangues? Não, vocês discutiram aí é o reforço, mas aí vai jogar onde o Michael? Aí tu tá sendo injusto. É isso aí. Hoje o time do Inter eu sei. Tipo, todo mundo sabe o time do Inter decora. Kenner, Bustos, Vitão, Mercado e René. Johnny, Depena, Maurício, Patrick e Wanderson. O time do Inter também está no papel decorado. O que nós estamos criticando é o rendimento. Mas vocês não sabem que modelo do time com a chegada do Arangues. Não, mas aí tu não sabe. Mas é uma coisa nova. Chegar o Michael também não vai saber. Mas eu não sei do Michael. Não, então, mas eu tô dizendo. Mas o Arangues está chegando agora para daqui a 30 dias. Eu acho que quando tu tá elogiando o Grêmio, tu não precisa diminuir a crítica internacional é outra. Não é o Mano não ter o time definido. O Mano tem o time definido, só que não dá certo. Eu não precisava ter posto o Inter, até porque era só para dizer dizer como é importante tu ter um time definido. Como é importante tu fazer isso. Como é importante tu posicionar algo pro torcedor que dê confiança. Vai ganhar o jogo? Eu, sinceramente, não sei, porque eu acho o adversário um adversário perigoso, que está muito concentrado, que tem um silêncio todo. O jogo vai ser terrivelmente difícil, o Grêmio tem que ter. Eu acredito muito que os gols vão sair, mas não é um jogo fácil. Aliás, esse trabalho do Renato, que tu estás referendando, César, ele merece tantos elogios que o Renato contraria uma lógica de que o Renato não é novo no Grêmio, né? O Renato, como eu disse, a carteira de trabalho dele está escrito. Qual é a tua profissão? Técnico do Grêmio. Eu digo isso há anos. A profissão do Renato é técnico do Grêmio. É tão elogiável esse trabalho do Renato que ele vai contra um senso comum de que peraí, tem que ter tempo um time. Até encaixar, demora 5, 6, 7, 8 meses. Nada disso. O Renato não tem essa. O Renato, em 60 dias, como falou aqui o Baldasso, transformou o time do Grêmio num time competitivo. Então vai ganhar o Campeonato Gaúcho? Tem uma tendência, mas não é certo. E o Renato, mesmo se perder o Campeonato Gaúcho, ele constituiu e construiu um time competitivo. A única discordância que eu tenho do meu amado amigo... O César não foi bem na tese dele, tá? Não, mas o conceito dele é legal. O pilar que ele sustentou... Só que ele errou também no Grêmio. Errou mais? Ele errou falando do Inter e do Grêmio. Eu acho que hoje a tua participação no programa... Erramos, nosso amigo, né? Porque ele está esquecendo que o amigo Paulo Brito. O principal jogador desse novo time do Grêmio está fora. Qual? PP. O PP é titularíssimo do Renato. Mas não está fora por opção, né? Mas está machucado. Então, o time do Grêmio que tu disse que está na ponta da língua, não é esse aí que tu está falando. Não, mas é uma PP. peça, é uma peça. Bom, então me despeço aqui do programa, não consegui acertar nada. Mas o PP não está jogando porque está machucado, está na ponta da língua. É o PP, todo mundo sabe disso. É aí que está. E essa parte está certa. E pontualmente.
Mas ele está falando de um conceito. O Grêmio tem um time defendido. Tá, o melhor do sistema está Tu fora. me criticou com razão, tu me criticou com razão e errou a crítica. Ribeiro, o César não está falando do jogo do final de semana. O César está falando que o Renato conseguiu montar um time em que o PP só não está jogando, está machucado. É isso e aí, outra coisa, time que ele falou não é só... Para mim, mais importante do trabalho do Renato não é ter escolhido o 11. O mais importante do trabalho do Renato é que o Renato começou com um time com pontas e no meio do caminho ele mudou completamente o conceito, foi inventivo, Então solucionou um problema, colocou meias e resolveu o problema do Grêmio. Então não é conceito, não é time da ponta da liga, é um conceito. Já vou passar pro JB. Só quero dizer o seguinte, tem mais uma coincidência entre Grêmio e Inter. Que a única dúvida que nós temos, que o Renato não deve ter, é justamente na mesma posição. Na primeira linha do meio campo. O que a gente questiona no Inter? Tá, mas quem é o titular hoje? Estou falando de hoje. É o Johnny, é o Baralhas ou é o Matheus Dias? E no Grêmio? É Vidiaçante, Carbacho ou PP? Quem joga? Ah, é Carbacho e PP. Ah, quem prefere o Vidiaçante. Então, até nisso há esta coincidência. Mas, César, os dois têm o time na ponta da língua. Só que o do Renato é mais elogiável porque ele pegou os jogadores agora. Mas tu tá fazendo a leitura errada. O César não fez isso. Eu até tô trocando mensagens aqui com o Chico. Eu tô trocando mensagens. Deixa eu ir botar meu raciocínio. Tu vai entender a brincadeira. Eu tô trocando mensagens com o Chico Garcia aqui para saber se mudou alguma coisa na diretoria da Associação do Renato Portaluppi. Porque se vocês não prestaram atenção, a gente tá na quinta-feira. E o César a pauta nem era essa sobre o time. Não. E o César veio segunda, veio terça, veio quarta, e hoje, aí o César, o assunto nós não íamos falar no Renato, e o César eu acho que ele tá, eu perguntei pro Chico Garcia mandei mesmo a mensagem, se ele entrou na diretoria da Associação dos Amigos admiradores do Renato Portaluppi, né? Não. É a ARP, a Associação dos Amigos de Renato Portaluppi. Isso, Associação dos Amigos de Renato Portaluppi. É do Mano Menezes. Porque o César quer entrar na diretoria. Eu perguntei pro Chico Garcia aqui. Não tenho nenhum interesse em entrar em diretoria nenhuma. Minha diretoria é aqui dos donos da bola. Porque a única coisa é que eu sou justo com os caras. O Renato tá fazendo um super trabalho. Então, assim, ele fez uma volta para elogiar o Renato. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele pode começar a coroar. O time do Grêmio era morto. Ele não está dirigindo o time do ano passado. Se ele pegasse o time do ano passado e fizesse essa campanha atual, aí seria um super trabalho. Mas eu acho, Meneghetti, é que não deu tempo ainda para ver os frutos de um super trabalho. Exatamente. Agora, se eu pego o recorte do que o Renato conseguiu fazer em 2 meses, é um super trabalho. Eu acho que é um bom trabalho e quando ele começar a ir bem nas competições nacionais, vai passar, ganha o Campeonato Gaúcho, confirma e vai passar a ser um super... Porque senão nós vamos perder a possibilidade. Aí ele ganha o brasileiro. Aí que trabalho que como é que nós vamos avaliar o trabalho dele? Mas aí não tem mais adjetivo. Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, vindo com toda a dificuldade, se ele ganhar, nós vamos fazer umas 16 estátuas para ele em volta da arena, umas lá no Olimpo. Aí não tem mais elogio, né? Estátuas de mãos dadas em toda a volta. Não coloca essa régua. Não faz isso. Mas quem colocou a régua? Tu tá elogiando todo um trabalho. Qual foi a régua que a gente colocou? Olha que tu falou. Se o Grêmio for campeão... Tá, então deixa eu te perguntar o seguinte. Não vai rolar isso aí. Na Copa do Brasil, tu acha que o Grêmio não tem chance de ganhar? Não, tem, porque é Copa. Grêmio e Internacional, na minha opinião, hoje estão longe de almejar o título do Campeonato Brasileiro. Não, peraí. Eu não acho isso. Peraí. Não dá pra descartar o seguinte, tá? Não dá pra... Peraí. Vamos pontuar as coisas aqui. Não dá. Na minha visão, acho que não dá pra... português, vamos lá, exatamente. Vamos... Eu lembro... Beijo pra... Acho que era a professora Cristina em Capivari, amada. Uma vez teve um colega meu que fez um texto, aí o texto tava assim, ela chegou e devolveu pra... É o mestre da Captiga. Joga umas vírgulas, pelo menos, aí pra sabe? Era tudo reto. É o mestre da Captiga. Nós temos KTO hoje. E aí, o Paulinho daqui a pouco responde pra ti. Pontuando, fazendo isso, jogando algumas vírgulas para não ficar reto, igualmente disse o Ribeiro Neto, eu quero falar o seguinte, o ano passado, a gente, chegam 5 favoritos. Na verdade, só teve o Palmeiras no ano passado. Porque o Galo saiu antes da disputa, o Flamengo saiu antes da disputa. Não vamos de imediato... Vai ser a mesma coisa, deles lá vai despontar. Tá, mas aí é que tá. Não vamos descontar o seguinte, daqui um pouco o Grêmio tá ali nas cabeças, o Flamengo troca de treinador, não dá certo de novo. Eu sei que é improvável, tá? O Abel Ferreira já tá sendo cotado...
Concordo O com Abel Ferreira está sendo o quê? O Abel Ferreira está sendo cotado na Europa, já tinha um time grande, agora que eu vi qual era. Tinha um time grande que trocou de técnico na Europa que queria ele. Daqui a pouco assim, daqui a pouco o Grêmio está na disputa como o Inter também. E o trabalho do teu amigo Eduardo Cudê ainda não decolou ainda lá, tá? ninguém. Vai ganhar o Mineiro. Pode ganhar o Mineiro, mas... Mas o Meneghetti, o trabalho do Eduardo Cudê não decolou nunca na vida não, dele. não é. O trabalho do Eduardo Cudê, o Eduardo Cudê é um técnico horroroso. Horroroso. Nós somos fanáticos pelo nosso trabalho e nós acabamos vendo jogo de tudo que é jeito. Eu, particularmente, gosto de ver jogo no Brasil, jogo de futebol brasileiro, que é o que eu tenho interesse maior. Visto o Galo? Eu vi todos os times até agora. Não tem ninguém fazendo um grande futebol. Mano Menezes, Não. depois de Brasil de Pelotas, viu que deu. Não foi isso que o Mano disse, cara. Foi O Mano falou do exatamente gauchão. Não. Para, Ribeiro. Não Mano foi falou isso que isso. ele disse. O Mano falou isso com Do o time do gauchão, Inter que cara. não Acho que o estava Flamengo jogando vai bem. encaixar quando trocar Uma de coisa é falar o seguinte, o Mano falou isso quando o Inter não estava jogando bem. Nós estamos falando que o Grêmio está numa régua bacana, bacana, ok, e que não tem cara jogando mais, mas nada absurdo. O que eu César quero tá- dizer, eu não estou vi dizendo todo que vai mundo, mas- ganhar o Grêmio, o Inter vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não foi isso que eu disse, tá? Por favor, eu só estou querendo colocar. Palmeiras, por exemplo, que é o grande time do Brasil há muito tempo, né? Jogou com o time reserva ontem. Tá. Avalia por ontem, tá? Tá. Jogou com o time reserva. No final de semana perdeu Tá por bom, Água mas Santa. Mas também foi Perdeu exceção. pro... Bom, é Jogou que mal, sempre é perdeu. exceção, né? É que quando a gente perde não é exceção, Aí na é terra Libertadores, como é que arrasada. foi? Eu, Aí- por coerência, aí tenho ontem que perdeu dizer pro isso. Perdeu com a reserva. Água Santa e perdeu a Libertadores. Isso, Mas dois esses jogos são reserva. dois jogos decisivos da temporada até agora. Eu sei, Reserva do Palmeiras ontem. Tá? Ontem. E aí a brincadeira que a gente fez na KTO, que eu tô incomodado, né? Porque a gente ontem só não acertou aquela acumulada lá que Racing nós no fizemos. Blitz, né? Não. Ah, Colo-Colo empatou o jogo. Eu falei, Se o Colo-Colo tivesse avisei. vencido o jogo, a gente tinha feito com R$10, R$700. Sério? Nós íamos almoçar Só todos faltou nós esse? hoje. Pô, Tá, agora. O Inter já oficializou o Gabriel Barros ou falta só isso? Ainda não, mas falta só isso, Meneghetti. O Gabriel Barros será contratado pelo Internacional, jogador do Ituano, que foi destaque neste Campeonato Paulista pelo clube do interior de São Paulo. Ele é um ponta que é canhoto, tem 21 anos de idade, joga preferencialmente pelo lado direito. Foi pretendido por outros clubes do futebol brasileiro, mas o Inter venceu essa concorrência e está trazendo o jogador. Deve ser anunciado hoje, entre hoje e amanhã, Meneghetti, o atacante Gabriel Barros, 21 anos de idade do Ituano. Ô Baldasso, esse modelo de contratação do Gabriel Barros, 21 anos, meio atacante do Ituano, eu acho maravilhoso. Eu sei que tem risco de errar, o jogador não afirmar, sai do seu ambiente, lá do interior, de Itu, fez um bom campeonato paulista e pode não se adaptar. Mas é assim que se descobre um Maurício, é assim que se acha um Yuri Alberto, que tinha a base de seleção brasileira, um pouquinho diferente e tal. Mas este modelo eu aprovo. É assim que se trouxe o Juliano para o Internacional lá em 2010. É um modelo bom, A gente tem que entender o seguinte, a gente fala muito do time titular, do camisa 5, que precisa do centroavante e tal. A gente esquece às vezes que o Internacional mandou embora 15 jogadores no final do ano. 15 jogadores. O Internacional enfraqueceu o seu grupo de forma substancial. Tu aí que tá vendo, tu pode... Odiava o Edenilson? Beleza. Ah, eu queria que o Tyson fosse embora, que o Tyson fez greve, beleza. Eu achava o David uma porcaria, beleza. Só que esses caras eram caras que tinham alguma tarimba, algum estofo para serem opções no Internacional. O Inter perdeu tudo isso. O Inter está na mão hoje de um banco de reservas paupérrimo. Então, tu trazer jogadores que possam agregar como opção, eu acho muito importante. O Campanharo certamente vai ser uma boa opção. Esse rapaz do Ituano certamente vai ser uma boa opção, além de ser um modelo de negócio interessante, como disse o Meneghetti. Então o Inter precisa encorpar o seu grupo para o que tem pela frente. E esses movimentos são para isso. Agora, o principal não foi feito. Tu viu o Ituano jogar, Beneguete? Eu ia dizer isso aí, eu vi um dos jogos do Ituano, eu não me lembro se foi contra o Santos ou se foi contra o Corinthians. Tá? Eu vi um bom jogo do Ituano contra o e vi Corinthians nos esse pênaltis. jogador, o Gabriel Barros, em campo durante os 90 minutos. Foi o único jogo que eu vi do Ituano, depois a gente viu, eu vi alguns momentos. Ele joga, nesse jogo que eu vi, ele joga como penúltimo avançado, atrás do centroavante. É um jogador interessante, me chamou a atenção no jogo, embora não tivesse nenhuma informação dele. Quando eu vi esse jogo, o Inter sequer estava especulando, estava no radar colorado o Gabriel Barros, e acho que ele tem ferramenta, César. Eu acho também, e é bem como vocês falaram, esse é um modelo de negócio muito importante, tu precisa ter. Eu acho que a grande conclusão é que o Inter entendeu que precisava de número. E o Inter foi atrás de número de jogadores, maior número de opções, não podia ficar como estava.
E esse jogador, por exemplo, ele vai contribuir mais do que o Estevão. A ideia do Inter é a seguinte: o Mano tem Pedro Henrique e Wanderson. E, obviamente, eles vão continuar como protagonistas do ataque, porque o Inter dificilmente vai mudar, ter 2 atacantes e tal. Mas o que o Inter pensava através do Mano Menezes? E aí, insisto, é mais uma vez a versão do Inter, e eu vou botar aqui porque a gente conversa com as pessoas no clube. O Mano dizia o seguinte: se o Wanderson tá fora, leva suspensão 2 jogos, nem vou colocar lesão aqui, aí ele só tem o Pedro Henrique. Ou se o Pedro Henrique tá fora. Mas tu tá falando isso para quem? Para qual jogador? Não, então, para os dois, pro Gabriel Barros e pro Jean Dias. Não, mas aí é Jean Dias, né? Jean Dias só. Eu acho que o esse Gabriel aí joga Barros por não dentro. é de lado, tá? Pelo que no jogo que eu vi, ele jogou por dentro. Ele é atrás do centroavante. ele é pro Alan Patrick, ele é muito mais pro Alan Patrick Ele é o do Alan que pro Patrick mais avançado. Ele não tem nenhuma jogada pelo lado. Ele é um pouco menos articulador Sim, que o Alan sim. Patrick. Ele é mais meio atacante. E é um pouco mais avançado. Vou dar o que o Inter pensou. O Inter não tem atacantes, só tem esses 2. Então precisava de jogadores com essa característica. Mesmo que ele seja, ele é mais segundo atacante, ele é mais meio atacante, Ele poderia tudo fazer bem. do Maurício, por exemplo. Poderia fazer do Maurício. Poderia. Mas não é o flanco, o Wanderson, o Pedro Henrique. Tá, mas Inclusive, como eu vejo, eu vi um jogo dele. tudo né? bem. Então o que Não, o Inter... não é. Eu vi quase. Olha, não tem nenhuma chance. O Jean Dias é o terceiro reserva do. Tá bom. O segundo reserva dos Qual é o extremos. meu raciocínio? Esse é meia. Tá bom, vamos lá. Qual é o meu raciocínio? O Inter perdeu o Wanderson, fica só com... o Pedro Henrique obviamente vai ser titular. Bom, eu preciso de outro. Claro. Então, vai vir esse cara. Eles não chegam aqui como protagonista, nem ele, nem o Jean Dias. Eles chegam aqui como opções que se o Mano quiser. Obviamente, aí a gente até lembrou essa semana o Wellington Monteiro. Chegou do Caxias, tanto quanto não badalado, mas daqui a pouco era protagonista e titular. Pra cá, o Wellington Monteiro, sim. Então, assim, tá certo. chegou, veio para ser titular. Não tem nenhum impedimento do Gabriel Barros ou do Jean Dias serem titulares. Mas o Inter está dizendo, não são caras para protagonismo no primeiro momento. É se perder, e aí bota eles. Ribeiro. Eu acho que esse tipo de contratação não muda o status do time, não muda, né? Ele qualifica entre aspas, porque a gente não sabe, né? Um grupo de Tu jogadores. achava que a contratação do Ener Valencia não mudava o status do grupo? Então, Imagina estou sendo do coerente, então, né? Estou sendo coerente. Então, mas assim, com jovens, Meneghetti, tudo bem. A do Jean Dias eu não entendi essa contratação, tá? Mas esse menino do Gabriel Barros, beleza, eu acho que é isso aí. É uma boa aposta. Só colocando, agora fez um ponto que o torcedor do Colorado precisa saber. São modelos completamente diferentes. Né? Um tem 32 anos, vem claramente para compor número do ataque como extrema. Pra E te ver o como outro o Inter na base não produz ninguém. E o outro Ninguém. é uma aposta de um jogador que se destacou num campeonato de alto padrão, porque ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Ele já Paulista. jogou no Flamengo, né? Isso. Que tem base, é preciso dizer isso, tem base, então são modelos completamente diferentes. Isso que o Ribeiro está falando tem que ser colocado aqui. O Internacional está fazendo contratações para ser opção, para serem opções de grupo que o Inter tinha que estar formando na base. E eu aqui quero fazer um alerta mais uma vez sobre o paupérrimo trabalho de Gustavo Grossi na base do Internacional. Que tu espreme nesses 2 anos e meio e não sai um caroço de azeitona. O Inter de Gustavo Grossi na base não produz nada. Não tem ninguém em nenhuma posição Tu nesse acha que é cedo para avaliar o trabalho do Grossi? Como assim? Há quanto tempo ele está aqui? 2 anos e meio. Ele não 2 era o anos e meio. genial Gustavo Grossi que veio para solucionar os problemas da base do Inter? Não tem mais nada, Meneghetti. Meneghetti, a minha vida inteira, o César sabia disso, a minha vida inteira, como colorado, sempre tinha alguma coisa assim. Tem um guri vindo aí. Tá, não, peraí, só um pouquinho. Tem um Então, guri. Não tem nenhum guri vindo aí, cara. Então tá, então eu vou te chamar pela coerência agora. Eu tô te provocando aqui para ver onde é que tu vai. Tu tá dizendo que 2 anos e meio já é um tempo suficiente para que surgisse alguém, né? Tá, então o Tauan Lara é mérito dele ou não? O Matheus Dias é mérito O dele ou Lara não? é de antes, né? O Tauan Lara e o Matheus Dias é de antes. Esses jogadores Então não deu tempo para frutificar o trabalho dele ainda. Mas não foram captados pelo Gustavo Grossi. Não, mas então não deu tempo de que mas apareça, vem cá, porque... cara, mas vem cá, o Inter, eu sou do tempo... Mas quando que o ele chegou aqui, o Tauan Lara não eu sou, existia. tá bem, mas Mas o assim, Tauan eu sou do tempo que o Internacional trazia o Damião com 19 anos do É essa a Ibirama, questão. que trazia, Juliano, que trazia o Nilmar, Tá que trazendo trazia... Onde é que tá trazendo esses caras? o Barros do Ituano. Isso não é base. O Inter não traz mais ninguém, Não é cara. base. Claro que não é base. Isso Não,
dizendo. É que esse já é profissional. Mas ele tá dizendo, o Damião não era base do Inter também. mas o Meneghetti- Nilmar era. Hã? O Nilmar veio pra base. Veio de Pato Branco, né? Não, mas o Daniel, eu é outro sei. lugar do Paraná. Bandeirantes. O Nilmar é. Pato Branco é o próprio. Não, o próprio Lúcio. O Lúcio Não, mas já o Pato jogava veio no criança. profissional, Gente, veio pra base do O Jean Inter. Dias, eu tinha que ter um guri Tá, mas olha aqui só, pra jogar. se os jogadores que estão surgindo na base agora, tá? Eu tô tentando ser coerente e justo com o Grossi, que eu tenho também minhas restrições. Se os jogadores que estão surgindo agora, quem são os jogadores que estão surgindo, estão vindo da base pro Inter? O Estevão, o Tauolara, o Matheus Dias, o menino centroavante que fez uma grande jogada lá, o Luca. Também Se tu me tá me contratado dizendo de assim, semi-pronto. não, esses aí não são do Gustavo Grossi. Então é porque o trabalho dele não amadureceu ainda. Sabe o que mais me São esses que assusta? estão surgindo agora. Não, Só pra Meneghetti. lembrar, tá? Nenhum desses citados por ti Sabe o que considerado titular do Inter. sabe tá? o que me assusta Não, hoje? tudo bem. Tá? Mas tem um grupo, né? A gente pode pegar a base do Inter E como o Inter foi exemplo buscar e outros. pode também ampliar para o Grêmio, apesar do Grêmio ter um pouquinho diferente assim algumas situações. Historicamente, tu sempre teve o diferente. Sempre teve. Aí a gente citou o Nilmar, que veio por um modelo, a gente citou o Pato, que estava desde cedo, a gente pode citar o Rafael Sobis. E sempre jogadores que tu sabia, cara, esse cara quando bater no profissional ele vai jogar. Tu não tem nenhum nome. O Grêmio, por exemplo, tu tem lá o Gabriel Mack, que fez 15 anos, que está na seleção, que todos dizem... Nada no Inter, cara. Não, mas não é, eu tô dizendo assim, aquela, sabe a ambição? Inter também tem um A menino. gente olhava pro Inter e sabia assim, cara, vamos pegar o exemplo do Dourado, quando o Dourado tinha 15 anos, tu sabia, tem um volante lá que vai jogar no O Inter. Inter tem um menino lá chamado eu- Gabriel também, que até jogou a Copa São Paulo com 15 anos. Meneghetti, que é- saiu a convocação da seleção brasileira sub-15 esses dias. Tem 4 jogadores do Grêmio e nenhum do Inter. Eu acho que esse é um dado importante. Esse dado eu Nenhum acho do Inter. justo que seja cobrado, seja colocado. Assim, ó. Esse dado, sim. Para colocar algumas informações aqui também. Primeiro, eu lembro claramente quando o Júnior Chaves chegou no Grêmio, e aí começaram a surgir vários jogadores e começaram a criticar ele. O Júnior Chaves é completamente diferente de todo mundo em questão de base no Brasil. Conheço bem o trabalho dele. E aí começou a surgir vários jogadores que já tinham jogado. O Wallace já tinha jogado no Avaí, o outro já tinha... E aí começaram a dizer, não, o Pedro Rocha e tal. Não, mas também pegou o jogador semi-pronto e tal. E ele deu, que era a crítica que um jornalista tinha feito para ele, e ele olhou para mim na sala do Olímpico e disse assim, é muito fácil. Eu posso chegar aqui e posso dizer assim, eu estou implementando minha filosofia. Daqui a 5 anos, pego o cara com 15, daqui a 5 anos com 20, vocês vão me cobrar. Ele disse, eu não posso fazer isso. Eu implantei uma filosofia para o Sub-15, não sei. Implantar uma filosofia no Sub-15 e também ir pegando jogadores sempre prontos. São 2 processos. Neste momento, eu discordo de ti, respeitosamente, o Grossi tem os 2 processos. Ele está implementando uma filosofia que começa no Sub-15 e que a gente ainda não sabe se vai frutificar, porque de fato precisa de mais um tempo. Mas, por exemplo, no ano passado, o Internacional comprou por R$500 mil o Matheus Dias, que veio semi-pronto do Boa. Do Boa é de um time de Minas Gerais, desses pequenos. Boa Esporte. R$500 mil. Pagaram? Já na gestão dele. O jogador semi-pronto. O que bom, Luca né? veio do Que bom, então, Fortaleza, mérito pra ele, então, né? 1 milhão Tu e tá 200... reforçando, então, no argumento? Não, tu disse assim, não tem jogadores, que não são da gestão dele, são. O Então, Tauolara até já é base o Mas tempo todo não, dele. eu não disse que não são. O Aí não. Luca... Tu discordou de uma coisa que eu não disse. O Não, que eu falei tu é, disse- os jogadores que estão surgindo agora são, eu fiz um questionamento ao Audaz, são mérito do Grossi ou não? São... Então tu tá dizendo que são, então Tá, tu não, concorda é isso que eu comigo. quero... Não, o que eu Nenhum quero será colocar... titular. É que Nenhum será titular. É isso que eu quero dizer. tá bem. O Luca foi comprado por 1 milhão e 200 do Fortaleza. É a gestão Grossi? Então, é isso que eu quero colocar. Ele tem jogadores da sua gestão e são jogadores dele. Aí tem que colocar. Porque se ele comprou, se ele mandou efetivar a compra, então eu não estou nem julgando se é certo ou errado. Só estou informando que é isso que está acontecendo. O Ele Inter tem tem- um trabalho. Informação importante, tu, hein? Não, ela é tão importante que ela dá um pouco da radiografia. O trabalho dele já está produzindo, né, jogadores para a base. E o Inter está atrás de outros. Mas pra é assim que fazer funciona, né, Ribeiro? É assim que tu acha um Maurício e um Barros, né? Não, Se o Grêmio também faz, todos fazem, né? Não, estou dizendo que é do Aí Inter. não. Eu estou fazendo uma radiografia. Tu tem que formar e tu tem que descobrir valores Perfeito. dos outros para contratar. Não estou dizendo que não, Meneghetti. Estou dizendo que o trabalho de captação dele não deu certo, na minha opinião, porque nenhum deles vai ser titular. Nenhum deles. É que nem o episódio do Cadorini também foi assim, o Inter pagou, depois emprestou. Não, agora 800 mil reais que rasgaram. É, só que eu quero só colocar. Já vou te chamar aí, Eu cara. gosto muito do Felipe Oliveira, né? O dirigente do Inter, acho um grande Benci. cara. Era o Matheus Adoro Dias. ele, acho uma figura maravilhosa.
Tem um episódio só no Inter esse ano que me preocupou muito, tá? Que foi a participação do Inter naquela Copa infantil. Né, que o Inter fez 2 Grenais com o Grêmio e tomou 8 gols em 2 Grenais. Era um time com a idade... Aquilo não é verdade, tá? foi Não é totalmente verdade. Aquilo ali foi a única coisa que me apavorou, porque quando tu tem muita distância do Grêmio pro Inter, alguma coisa precisa fazer. Tá, Garganta? Vamos falar sobre a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, Meneghetti, porque o Grêmio perdeu o mando de campo no primeiro jogo contra o Santos na competição nacional e está vislumbrando as possibilidades de onde vai mandar esse jogo. A CBF pressiona o Grêmio, que precisa dar uma resposta à tarde de hoje. A tarde de hoje vai ser definitiva para saber onde o Grêmio vai estrear no Brasileirão. E hoje são 2 as possibilidades. Uma delas, o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Grêmio tem conversas com a equipe do Juventude para isso. E a segunda possibilidade é a Arena Condá, em Chapecó, e que esquentou bastante também ao longo das últimas horas. Chapecó ou Caxias, uma das 2 cidades vai sediar a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que é, Ribeiro? O que tu tá me incomodando que tu quer falar, Ribeiro? Desculpa, tem um confete aí, alguma... Serpentina? Tem. Por quê? O Tiger tá de prova. Nós estamos lá fazendo de logísticas e tal, né? Eu O falei Tiger assim, adora logística. assim, e eu lembro que quando o Grêmio saiu de Caxias lá, dizendo que não estava em contato com o pessoal do Centenário, não tem nexo isso. Porque os caras saíram reclamando do gramado do Centenário. Como é que iam jogar a estreia do Brasileiro lá? Então tem que jogar no Alfredo Jaconi, que tem um gramado bem melhor que o do coisa. Beleza, então se for Caxias, é isso aí. E eu disse para eles assim, eu sei que o Grêmio tentou lá, Natal, para ver se já ficava lá, para o jogo contra o ABC. Eu digo, o melhor gramado aqui, pertinho, é o de Chapecó. O melhor campo de jogo, que mais qualifica o sistema de jogo do Grêmio, é Chapecó. E tá aí, ó. É um mundo do outro. Perfeito. Certo. Eu acho maravilhoso isso, porque ele pediu para jogar. Que brilhante. Não. Meu Ele pediu, não tem a definição. Não tem, não saiu a definição. Os dois O Tiger especulou 23 estádios. Ele joga o confete em mim. Parece o Menezes. Tu imagina se o jogo sair no Centenário? Ele vai dizer o que amanhã, cara? O Ribeiro nessa semana, nessa quinta-feira santa, está mostrando sua O carência. Ribeiro Ribeiro. Parece um amigo nosso. Eu quero te dizer assim, ó, que tese brilhante, magnífica. Eu vou te dizer, eu acho que amanhã tem que ser feriado, inclusive. Eu sugiro que amanhã seja feriado. Aliás, como é feriado aí, a gente grava o programa, a gente grava já hoje. Não, dia santo. Não, hoje já tem que ser um dia santo. É isso aí, a gente grava amanhã de tarde programa. Ribeiro, de tarde pra amanhã. Porque, cara, eu tô estupefato com a tua tese. Ribeiro, Não, é que o Ribeiro disse que tu é brilhante mesmo. O Ribeiro diz que... né? O Ribeiro disse que pode ser em Natal. O Ribeiro disse que pode ser em Natal, pode ser em Chapecó e pode ser no Jaconi. Então, em qualquer um desses 3 estádios, ele pode acertar. Tripudiano, eu não falei O isso. Olímpico não tem gramado pra jogar, né? O Olímpico não tem, né? Eu acho mais legal na tua tese, tá, é que tu cria. Cara, do nada tu criou uma discussão. Cara, do nada, assim. Isso é bom, né? Tá, vamos lá, Tiger. O Inter tá vendendo o Maurício? Olha, o Inter recebeu uma proposta pelo Maurício, Meneghetti. Isto a gente conseguiu confirmar junto ao staff do jogador. O Red Bull Bragantino, que já fez outras investidas em outros momentos, está de novo interessado na compra do meia colorado. Tem um detalhe, o Inter possui 50% dos direitos econômicos do Maurício. E isso dificulta um pouco a venda, porque precisa ser um valor bastante alto para o Inter, que tem a caneta, aceitar a realização dessa negociação. Inclusive agora entrei em contato com a direção do Internacional, há cerca de 5 minutos, 2 minutos, para confirmar se houve algum tipo de avanço. O Inter nega que tenha tido qualquer tipo de avanço nessa negociação, notícia de agora, mas sim existe o interesse do Red Bull Bragantino pelo jogador. Valor? O Inter quer algo na casa de 10 milhões de euros, com um percentual para si maior, na casa de 6, 7 milhões de euros. Intervalo, e o Tiger está na live do YouTube. Estou mesmo, não é mentira, eu estou aqui, vamos lá. Intervalo da live do YouTube do Donos da Bola, temos 18 mil pessoas nos assistindo, muito obrigado pela audiência de cada um. Em casa, nas televisões, de acordo com o último levantamento do Ibope, 520 milhões de pessoas, é isso aí. Vamos lá, mandem mensagens boas para eu ler, tá? Peraí que entrou o ad aqui. Tem que comprar YouTube Premium, não tem como. Tiger, por que estão todos de preto? Há uma explicação oficial, Paulinho, para o e-mail que a gente recebeu para virmos todos de preto? Tu tá de preto, Paulinho tá de preto também.
Não tem explicação. Já Igor Tanque de ressaca, pô, um pouco, cara, mas ressaca de trabalhar. Tá, Igor, não enche o saco hoje. Não enche o saco tu, Thiago. Quase mandei um palavrão aqui. Salve, Tiger, meu fã. Tamo junto. Sou teu fã mesmo. Eu sou fã de cada um de vocês. 8 trilhões de pessoas, segundo o último levantamento do Ibope. Isso aí. Tiger, vai assumir que tu é gremista? Não, não vou assumir que eu sou gremista, tá? Vou deixar baixado por enquanto. Tiger, qual o palpite pra sábado? Palpite pra sábado é de Grêmio 1, Caxias também 1, pênaltis. Tiger, manda um abraço pra Tigres de Alegrete. Abraço pra Tigres de Alegrete. É mais de um, né? Porque são tigres, então. É um cachorro quase, né? Um tigre. Tiger, compra uma cama pro gato e bota fora aquele papelão. Ele tem a cama dele. O pessoal vai lá no meu Instagram, @TigerJunk. Tem a foto do Chicletinho deitado numa caixa de papelão no meio da sala. Ele tem a cama dele. Ele tem 2 camas. Ele tem 3 camas, na verdade, esse sem vergonha. Tem 3 camas. Mas ele gosta da caixa de papelão. Eu não consigo colocar a caixa de papelão fora. O Chicletinho é o meu gato. O Chiclete perguntou como é que é o nome do... O Chiclete perguntou como é que é o nome do meu gato, que é Chicletinho. E não é em homenagem ao Chiclete aqui da Band, tá? É em homenagem ao Kleber Chicletinho. Tem donos amanhã, Tiger? Tem donos amanhã. Tem donos da bola amanhã. Ao vivo vai ser amanhã, Paulo? Não, amanhã vamos gravar, né? Vamos gravar amanhã. Tá todo mundo sabendo já que é ao vivo? Pô, o pessoal tá trabalhando, hein? Qual o cardápio hoje, Tiger? Hoje tem carne de porco e polenta. E amanhã eu e o Matheus Dávila vamos meter um churrasquinho, né, Matheus? Vamos meter um churrasquinho amanhã. Não tem jeito. Não tem, não. Nós vamos comer churrasco amanhã. Se tu vai comer peixe, o problema é teu. Eu vou comer churrasco. Eu e o Matheus vamos comer churrasco amanhã. Tiger, manda um abraço pro time do Inter de Sinop, Mato Grosso. Um abraço pra Sinop. Sinop que é terra de quem? De quem? De Rogério Ceni. Valeu, tchau. Resultado final da nossa enquete interativa, que está na live do YouTube. Se você tivesse que escolher apenas um jogador para voltar contra o Caxias, quem você escolheria? O lateral Fábio, 5%. Kahneman, 13%. Carbacho, 27%. PP, o mais votado, 55%. Hoje às 7, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. A gente volta ao vivaço amanhã, sexta-feira santo, ao meio-dia, aqui na tela da Band.